Não são assuntos isolados que dizem respeito tão somente à cidade de Bauru. Ah, aquele caso lá de Sorocaba só interessa para os sorocabanos, eu vou mudar de canal. Não é bem por aí. E, inclusive, nós temos tido, né, reflexos idênticos, né, acontecimentos em várias cidades. Tem até investigação na cidade de Assis, tem CPI em torno da FEMA, né, a faculdade lá da cidade de Assis, Faculdade Municipal de Assis, né, ontem, né, com a Assembleia, uma situação bastante constrangedora para muitos ali na cidade de Assis, e a investigação está sendo tocada no judiciário, no âmbito político. Nós temos as nossas cidades com turbulências. E aqui na cidade de Bauru, já pelo menos desde o segundo semestre do ano passado, já vai para quase um ano, essa aquisição de imóveis com uma bufunfa imensa da educação. E talvez a gente agora caminhe para o fim desse processo todo na comissão processante. Alexandre Colim está lá na Câmara de Vereadores acompanhando a oitiva da secretária municipal de educação. Voltou a falar Maria do Carmo Kobayashi, né, Colim? Há poucos instantes, viu, Rodrigo? Ela pediu no primeiro momento uma pausa, uma paralisação para que ela pudesse ir até o banheiro. Aí depois, logo em seguida, não deu mais do que 10 minutos, ela voltou e recomeçou esse depoimento que já dura, a essa altura, meu caro Rodrigo Moterani, pelo menos umas 2h30. Novidades, Rodrigo, que acabaram de surgir aqui no depoimento da Maria do Carmo Kobayashi. A defesa da prefeita abriu mão do depoimento do chefe de seção da frota da Secretaria de Educação, o Marco Antônio Fernandes Camargo, que seria o último a ser ouvido nesta quinta-feira, né? Portanto, de 3 depoimentos previstos, 2 foram mantidos, o da Maria do Carmo Kobayashi, que segue em andamento, e também do André Gutierrez Boicenco. Ele ainda não foi ouvido, está aguardando na sala atrás do plenário e deve ser ouvido assim que o depoimento de Maria do Carmo Kobayashi for encerrado. Rodrigo, é um depoimento bastante complexo, demorado, e a gente, por partes, vai dando uma ideia para você e para o telespectador da Record TV Paulista das revelações feitas aqui pela secretária municipal de Educação. Primeiro argumento dela, Rodrigo, ela disse que a compra, né, dos 16 imóveis ao custo de quase 35 milhões de reais, essa compra ou essas compras, elas foram necessárias porque demoraria muito tempo para construir escolas. E por isso, então, eles optaram por desapropriação. 9 imóveis, né, Rodrigo? São muitos, são 16 imóveis, mas 9 deles, 7 em utilização, e os demais estão aguardando pela emissão de posse, para que a prefeitura possa, então, utilizar todos os 16 imóveis. Falou também de terrenos que foram adquiridos pela prefeitura ou desapropriados pela prefeitura ao lado do Parque dos Sabiás para uma construção futura de 2 escolas. A Maria do Carmo também diz que essas compras ou essas desapropriações, melhor dizendo, elas não foram, e esse foi um ponto que chamou bastante atenção, segundo a secretária de Educação, essas desapropriações ao custo de quase 35 milhões de reais não foram ou não teriam sido, segundo palavras da Maria do Carmo Kobayashi, não teriam ocorrido, né, essas desapropriações para atingir os 25% exigidos pela Constituição na educação. Segundo Maria do Carmo Kobayashi, foi planejamento. E aí, Rodrigo, ao longo desse depoimento longo, a gente foi, né, pegando ali os pontos principais, aí a gente chega num ponto crucial. Prédio da antiga Escola de Formação de Seguranças da Staff, que fica ao lado da Avenida Nuno de Assis. Qual que foi o ponto que chamou muito a atenção ali, Rodrigo? Maria do Carmo Kobayashi disse que não sabe quem indicou aquele prédio e que visitaram num primeiro momento para que aquele prédio fosse uma escola. Mas aí, depois já, ou durante o processo já em andamento, descobriram que uma lei municipal impedia, né, uma escola de funcionar a menos de 50 metros de um posto de combustíveis. E aí vem o detalhe curioso, não houve laudo. Ah, mas aí você pergunta, poxa vida, mas houve um laudo lá que apontou o valor, né, de 4.526.000 para aquele prédio da Staff, mas não havia um laudo de vistoria. Ele foi vistoriado, né, de uma maneira bem superficial, chegaram a esse valor, mas não houve um laudo preciso a respeito das condições do imóvel. Maria do Carmo Kobayashi disse que não lembra, e aí depois, Rodrigo, um outro ponto curioso. No processo que fala especificamente desse prédio, né, da antiga Formação de Seguranças, onde hoje funciona a sede da Secretaria Municipal de Educação, aí veio um laudo, só que sem data. Evidentemente que acabou chamando muito
a atenção das pessoas que estão por aqui, a imprensa toda, evidentemente, e os vereadores que compõem a comissão processante. E aí, Rodrigo, o depoimento foi caminhando e aí chegou no seguinte ponto. O bauruense provavelmente não se lembre, mas o prédio da antiga estação ferroviária foi adquirido pelo município na gestão Rodrigo Agostinho e uma fatia dos recursos pagos na época, essa fatia foi paga com dinheiro da educação. E aí, em nenhum momento na administração Suelen Rosim cogitou-se a possibilidade, por exemplo, de fazer do antigo prédio da estação ferroviária, já pertencente ao município e já pago com uma parte de recursos da educação, transformá-lo em sede da Secretaria Municipal de Educação. E aí outros imóveis foram surgindo, como, por exemplo, prédios ou antigos hotéis que, pelo relevante valor histórico, acabaram sendo tombados ali na Praça Machado de Melo. Esses imóveis também foram adquiridos com recursos da educação e hoje são absolutamente nada. São, na realidade, um monte de escombros. Os questionamentos continuam, viu, Rodrigo? Obviamente que trata-se de um depoimento bastante revelador, principalmente por trazer essas incoerências, algumas incongruências daquilo que foi utilizado na aplicação dos 35 milhões de reais. A gente segue acompanhando, Rodrigo, e dentro de mais alguns instantes a gente volta a informar, porque assim, a Maria do Carmo Kobayashi está sendo questionada agora, né? Foram dois momentos desse depoimento. Primeiro, ela foi questionada ou foi perguntada pelo advogado de defesa da prefeita Suelen Rosim e depois passou a ser questionada pela vereadora Chiara Ranieri, que é presidente da CP, ou seja, no primeiro momento tom mais ameno, num segundo momento aí a situação acabou ficando, não evidentemente, tudo num clima bastante amistoso, diferentemente daquela primeira oitiva, quando foi ouvido Elias Brandão. Lá, conforme a gente informou, tanto advogado de defesa da prefeita como os advogados que acompanhavam Elias Brandão acabaram saindo, né, Rodrigo, dos autos. Hoje não, estão caminhando dentro dos autos e outras revelações devem surgir ainda durante esse depoimento e a nossa equipe, acompanhando tudo, dentro de instantes, volta a informar.